Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre os produtores brasileiros que aparentemente estão contornando as tarifas do Trump e fazendo triangulação na Argentina. Olha que coisa, né? É a impressão que dá vendo os dados aqui, né? Vamos entender esse caso porque o presidente da Apex, aquele cara que não sabe falar inglês, que o Lula botou ele lá na Apex mesmo sem saber falar inglês, diz que o superávit é a vitória do Brasil após tarifaço. No mês de agosto, o Brasil teve superávit nas exportações, né? Talvez um superávit menor do que teria se não tivesse o tarifaço, porque sem dúvida alguma as vendas para os Estados Unidos caíram bastante. As vendas para a Europa caíram bastante também. Mas curiosamente subiu muito as vendas para a Argentina. Que coisa curiosa, né? Por que a Argentina está importando tanto, 40% a mais do Brasil? Muito estranha essa história, não tá não? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por King Bear Robot, Alisson Alex, o Destruidor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Jorge Viana, que é aquele cara que não poderia ser presidente da Alex porque ele não sabe falar inglês, e pelas regras ele deveria, né, o presidente deveria falar inglês, né, o que é óbvio, né, é uma agência de promoção de exportação, como é que bota um analfabeto em inglês nessa agência? É um absurdo completo, né? Mas é absurdo, o governo Lula, né, depois que o pessoal fez o L em 2022, vai reclamar do quê, né? Enfim, o cara é da Apex e está aqui comemorando que o governo, né, conseguiu superávit no patamar que estava vindo mesmo. Que se você pegar aqui os dados da balança comercial aqui divulgados pelo governo, e aqui ó, nos últimos meses começou o ano com um superávit de 2 bilhões e 300 milhões, aí depois teve déficit em fevereiro, o que já foi uma tragédia naquele momento, né? Depois teve superávit de 7 bilhões, 7 bilhões, 7 bilhões, depois caiu para 5 bilhões em junho, depois em julho foi 6 bilhões e alguma coisa, em agosto, que já seria o primeiro mês afetado pelos tarifaço, né? 6 bilhões também. Então manteve o mesmo patamar, né? Continuou no mesmo patamar a balança comercial, como se o tarifaço não tivesse afetado em nada o Brasil, né? É lógico que isso é uma ilusão, porque mesmo que você considere que o número é o mesmo dos outros, você tem dois fatores a considerar aqui que são muito importantes. O primeiro fator é que talvez nem todas as exportações tenham sido canceladas ainda, né? Lembra, muita gente já tinha fechado o negócio, então a coisa já foi do mesmo jeito, mesmo pagando um custo mais alto, continua indo do mesmo jeito e a tendência só é que não exista mais disso mais adiante, né? Ou seja, a partir daqui a coisa diminua essa compra, né? Então pode ser que o impacto ainda venha mais adiante devido a essa demora, né? Além do que, tem um outro fator, que é o fato de que, bom, se o Brasil conseguiu vender mais para outros países, isso não quer dizer que a coisa tenha ficado na mesma, porque o Brasil perdeu venda para os Estados Unidos, ou seja, poderia indicar que esse número aqui poderia subir para 7, 8 bilhões de reais, e não subiu justamente por causa do tarifaço. Então, esse cara, o idiota aqui, comemorar que ficou na mesma coisa o superávit e coisa e tal, é um erro por esses dois motivos. Mas tem uma outra coisa nessa história que está curiosa aqui, tá? Se você olhar aqui nesse relatório, isso aqui é o relatório da própria Balança da Economia GovBR, né, que é do governo, tá? Isso aqui é da Secretaria de Comércio Exterior e coisa e tal, e tá falando aqui os dados todos e coisa e tal. E aí, chama atenção algumas coisas aqui, né? Principais parceiros comerciais. O maior parceiro comercial da Argentina agora não é nem a China nem os Estados Unidos, é a Argentina. As exportações para a Argentina no mês de agosto de 2025 cresceram 40% e somaram 1,64 bilhões de dólares. As importações diminuíram 11% e totalizaram 1,03 bilhões de dólares. Então, o Brasil aumentou muito as exportações para a Argentina. 40% de aumento de exportação em um mês é uma coisa realmente que chama atenção, né? Logo a balança comercial com esse parceiro apresentou superávit de 0,61 milhões, enfim, é uma coisa muito bacana, virou o principal parceiro comercial brasileiro, a Argentina. Que coisa ótima, né? Depois a China ficou mais ou menos a mesma coisa. Agora, Estados Unidos caíram 18,5% as exportações para os Estados Unidos. Isso daqui, sem dúvida alguma, é efeito do tarifaço, né? Quase 20% de queda de exportação é muito grande, é muita exportação mesmo. E somaram
2,76 bilhões, né? Importações aumentaram, coisa e tal, ficou aqui. As importações não fizeram muita diferença, mas as exportações caíram muito para os Estados Unidos. Caíram para a Europa também, tá? As vendas para a União Europeia caíram 11,9%, as importações também diminuíram, ou seja, o Brasil está se afastando da Europa também e dos Estados Unidos. E curiosamente está vendendo muito para a Argentina, né? Não é uma coisa curiosa isso? E aí, eu não sei, é só uma suspeita minha, né? Porque a economia na Argentina não teve nenhuma grande mudança de pouco tempo para cá, né? A economia da Argentina está melhorando muito, né? A Argentina tem tido um superávit de dólares, tem conseguido rodar a economia dela sem aqueles controles de câmbio absurdos, sem inflação, ou a inflação está caindo bastante lá com o Milei. Mas não teve nenhuma mudança de julho para agosto que justifique um aumento de 40%, né? Ou seja, a impressão que dá é que, eu diria que é exatamente o que está acontecendo. O pessoal aqui do Brasil está vendendo para os Estados Unidos através da Argentina. O Brasil tem, sei lá, vamos dizer, carne, JBS, ela deve ter frigoríficos na Argentina, né? Então ela exporta carne do Brasil para a Argentina e da Argentina exporta carne para os Estados Unidos com a tarifa normal. Não parece razoável isso? Não parece ser alguma coisa que esse pessoal faria? Eu não sei, posso estar errado, não sei, mas dá a impressão que é alguma coisa assim que eles estão fazendo, né? Então, assim, aí você pode falar assim, mas então não teve problema nenhum, né? O tarifaço não serviu para nada, porque no final das contas, né, vocês estão conseguindo vender do mesmo jeito, então o tarifaço não fez efeito nenhum no final das contas, né? E bom, todo tarifaço tem essa característica, tá? Todo aumento de tarifa, né, há essa tendência de você buscar um caminho mais barato de você chegar com o produto, porque tarifa é imposto, o imposto é roubo, né? Eu sempre deixei claro para vocês que eu sou contrário a essa política do tarifaço do Trump e continuo contrário a ela. Entendo o motivo pelo qual o Trump fez isso aqui no Brasil, entendo que ele foi obrigado por conta de pressionar o governo Lula, mas acho que não é uma boa tarefa, não é uma boa medida essa tarifa, porque prejudica os americanos, né? Mas, de qualquer forma, essa triangulação via Argentina, isso leva também a você ter mais custos, né? Porque antes você fazia uma operação só, do Brasil para os Estados Unidos. Tem que pagar imposto aqui no Brasil, tem que fazer todo o formulário, toda coisa. Agora você vai ter que exportar para a Argentina e da Argentina para os Estados Unidos. Tem duas características aí. Primeira coisa é que você aumenta o custo da empresa para fazer isso, diminui a margem de lucro deles. E, além disso, você acaba dando dinheiro para a Argentina, né? Porque a Argentina, em princípio, não precisava entrar nesse negócio, agora vão ganhar um caraminguá. Por mais que seja um valor pequeno, porque ele está sendo só intermediário nessa transação, ainda assim é um valor, né? Vai estar ganhando um dinheirinho lá, né? Então, no mínimo, o governo Lula agora está ajudando o governo Milei com essa triangulação via Argentina, é o mais provável de estar acontecendo, né? Então, mesmo com o secretário aqui cantando vitória e coisa e tal, não foi bem assim, né? E o curioso é isso, tem um monte de outras matérias aqui dizendo que, ai, tadinha dos produtores aqui, um mês após tarifaço, produtores perdem clientes que levaram anos para conquistar nos Estados Unidos. A taxa de 50% do Trump sobre produtos brasileiros completa um mês nesse sábado, com essa história de pessoas afetadas, né? E mostra que alguns produtores e coisa e tal que teriam sido afetados por isso, que tinham clientes, meus clientes já estão comprando da Colômbia agora, não sei o que lá, estão comprando do Vietnã, o café, e que não tem mais jeito, e enfim, é muito triste a história, né? Mas é isso que dá você ter um presidente que não vai negociar com o Trump, que não aceitou negociar com o Trump, que insiste em manter um processo que é absurdamente ilegal, que é absurdamente perseguição, né? Fazer o quê? A gente paga o custo de ter o presidente de merda que a gente tem, né? Mas, de qualquer forma, o que eles estão colocando aqui, né? É estranho isso, porque se não mudou nada a exportação, então por que esse pessoal está chorando aqui, né? Aqui, ó, Ceará decreta situação de emergência por tarifaço e amplia a mitigação. O Ceará falou que vai dar mais dinheiro para os empresários prejudicados com a exportação para os Estados Unidos. Não é estranho? Se o cara da Apex diz que não teve problema nenhum, não teve nenhum tipo de dificuldade, coisa e tal. Né? Isso mostra aquele problema que eu falei aqui. O fato de estar o mesmo valor aqui não quer dizer que realmente seja a mesma coisa, né? Porque alguns foram beneficiados, outros foram prejudicados. Os empresários prejudicados estão chorando aqui nessa história. Outros empresários foram beneficiados aí
com esse acordo, né? Mas não deixou de ser uma bagunça que poderia ter sido evitada se o STF e o governo brasileiro tivessem imbuídos de fazer o correto, de acabar com o processo do Bolsonaro, que é um processo absurdo, né? E eu fico me perguntando o quanto disso daqui também não é querer abrir margem para corrupção, né? Porque vocês sabem, o governo Lula está querendo dar dinheiro para esses empresários que deixaram de vender e coisa e tal, né? Ajudar as empresas e coisa e tal. E será que não é realmente só esquema? Estão chorando aqui. Se quisessem, é só fazer triangulação pela Argentina e pronto, né? Estão chorando aqui porque querem receber dinheiro do governo, né? Dá essa impressão, né? Outra coisa que eu acho terrível é isso daqui, ó. A maioria diz já sentir efeitos do tarifaço no seu dia a dia. Olha a narrativa que eles estão querendo colocar aqui. Você acha que algum brasileiro sentiu algum efeito do tarifaço? Tirando pessoa que é empresário ou que trabalha numa empresa que exporta para os Estados Unidos, para o resto do Brasil não faz diferença o tarifaço, né? Não muda nada o tarifaço. O que eles estão querendo dizer com esse tipo de pesquisa aqui? Eles estão querendo usar isso politicamente. Se você for ver a pergunta aqui, é o pessoal que não está gostando da economia. A inflação, o cara foi no supermercado, viu coisa mais rápida, mais cara, tá reclamando da economia, aí estão dizendo que é por causa do tarifaço. Sendo que não é assim, né? O tarifaço, ao contrário, tende a diminuir o preço das coisas aqui no Brasil. Não faz sentido nenhum. Quem perde com o tarifaço é quem vendia coisas para os Estados Unidos e agora não pode vender mais. Esse é que é o problema. O tarifaço não aumenta o preço das coisas aqui no Brasil, mas eles já estão jogando essa lorota aqui, ó, para tentar dizer que a economia tá ruim é por causa do tarifaço. Não é o Lula gastando dinheiro, não é o Lula jogando dinheiro pela janela, tratando mal a economia, né? Então se prepara que essa vai ser o mote que esse pessoal vai tentar, que o Lula vai tentar empurrar, de que a culpa de que a economia tá uma merda é porque o Trump botou o tarifaço. O que não tem lógica nenhuma, né? Primeiro porque, de novo, o tarifaço começou a operar há um mês. Então, como eu falei para vocês, essa mudança aqui pode não ter acontecido a mudança ainda exatamente pela inércia, né? Esses contratos todos de compra e venda têm uma inércia e às vezes a coisa vai seguindo por um tempo ainda depois que começa a esfriar. E mais do que isso, não faria nenhuma diferença no dia a dia do brasileiro. Como é que um cara, no meio do nada, vai achar que está sendo afetado pelo tarifaço? Se você não trabalha para uma empresa que exporta para os Estados Unidos, você não está sendo afetado pelo tarifaço. Você está sendo afetado pela política econômica ruim do Lula. Eles estão querendo vender a ideia de que é o tarifaço que está causando isso, né? Enfim, normal, é o padrão do PT de mentira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.